Nós vamos agir da seguinte maneira, né? As mulheres nos deram um cano aqui, né? A Bárbara e a Durvalina não estarão aqui conosco nessa tarde, que estariam também nessa mesa, que não é redonda, mas é uma mesa redonda para nós discutirmos um pouco a realidade sobre o diálogo entre as igrejas locais, a igreja local e a agência missionária, né? Então, nós queremos dar uma introdução ao assunto, mas antes nós vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe e nos dê uma tarde agradável e edificante no nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença, agradecendo a Deus por nossas vidas e pelo privilégio que nós temos de participar da obra missionária. Nós lhe somos gratos a Deus, porque isso é sinal da Tua graça e da Tua misericórdia que são derramadas, ó Deus, a cada dia sobre nós. Nós queremos então, ó Deus, dedicar nossas vidas como um louvor à Tua glória, e que esse momento, ó Deus, que estamos no Congresso Brasileiro de Missões, seja um momento de reflexão, de edificação, de vida para as igrejas, para as agências, para todos que aqui estão, ó Deus, com o desejo de contribuir com a expansão do Teu reino, Senhor. Eu peço a Deus a Tua bênção sobre o pastor Valdemar, a Tua bênção sobre o Olinto, Senhor, sobre a vida de cada participante nesse momento, para que embaixo do Teu cuidado nós estejamos abençoados por Ti, Senhor. Te louvamos e Te agradecemos por esta oportunidade, oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu fui convidado para coordenar essa mesa, né? E minha fala é simples, só no início, e eu vou passar mais para os nossos irmãos convidados e também para vocês interagirem, para que haja um relacionamento maior entre nós, né? Talvez não nos conheçamos muito bem, mas entendo que há um interesse comum, há alvos comuns que nós buscamos aqui nessa tarde. Até o presente momento eu presido a CMI, que seria a terceira organização que colabora com a organização do Congresso Brasileiro de Missões. A CMI é a Associação de Conselhos Missionários de Igrejas, e que hoje tem o seu nome mudado para Avançando na Capacitação Missionária de Igrejas, mantendo a mesma sigla ACMI. Junto com a PMB e junto com a MTB, são as três organizações que tradicionalmente fazem a organização do Congresso Brasileiro de Missões. Por que não está constando, por exemplo, na cartilha, neste livreto, a ACMI? Porque nós estamos num processo de fusão com a MTB. É um sonho que nasceu no terceiro Congresso Brasileiro de Missões. Para quem participou, lembra que a ênfase foi parcerias, integrações, e a partir daquele momento surgiu a ideia de não se ter tantas organizações, mas as organizações trabalharem em conjunto, e esse sonho foi se consolidando, e nós estamos já praticamente formados dentro da MTB como uma secretaria, e devemos hoje ainda ter uma assembleia da MTB para desenvolver essa temática de fusão, de incorporação da CMI pela MTB. Então, nossa experiência de contato com igrejas, principalmente igrejas que têm conselho missionário, têm alguma tradição missionária. Mas, além disso, eu posso falar também, então, aqui, para a gente criar um pouco de polêmica com os nossos convidados, né, porque senão fica um pouco morno, né, o nosso debate. Eu também posso falar um pouco como pastor, né. Eu pastoreio a Igreja Presbiteriana Independente do Ipiranga, que é uma igreja que este ano completou 20 anos de Conselho de Missões organizado, né. Então nós temos já uma vivência, uma experiência de Conselho de Missões, uma tradição missionária na igreja, né. A igreja que, como referência, foi a igreja que o pastor Oswaldo Prado, durante 20 anos, foi pastor, e eu tenho o privilégio e a oportunidade de pastorear essa igreja desde 99. E nós temos dado continuidade e tentado desenvolver a visão missionária da igreja local. O nosso tema aqui, né, como vocês viram no livreto, é
diálogo entre agências e centros de formação. Nós temos o nosso irmão Olinto, que é missionário na China e trabalha especificamente em treinamento e na preparação de obreiros na região. E também o nosso irmão Valdemar, que eu penso que dispensa apresentações, né? Há 17 anos ele lidera a missão Kairos, que é uma das missões que tem marcado e influenciado o meio evangélico nesse movimento contemporâneo missionário que nós temos em nosso país. Nessa realidade, portanto, percebemos nesse período como igreja missionária uma ruptura do relacionamento de alguém que era membro da sua igreja, que de repente agora recebe um status, se é que eu posso dizer assim, de missionário, e ele se torna um ser à parte de um processo e não mais parece parte de um corpo da sua localidade, da sua igreja local, né? Então, uma das coisas que nós temos chamado os nossos missionários na igreja local é que eles são membros extensivos, porque nós não queremos que eles percam a noção de que eles são membros de uma igreja local. Então, eu sei que como igreja local, nós também temos uma série de atribuições e tarefas. Por exemplo, no boletim, vou dar algo muito comum, né? No boletim da igreja, dominicalmente, sai o nome dos aniversariantes. E na nossa igreja sai o nome do missionário, que é membro da igreja, e ele vai receber carta e e-mails, ou se isso é possível, né? No campo, dependendo do campo missionário que ele se encontra. Então essa é uma realidade que nós precisamos ter de relacionamento, como se ele estivesse presente, mas o que a gente percebe é que às vezes a agência missionária não tem percebido a dinâmica de uma igreja que quer manter relacionamento com o seu membro, né? Então isso é um fator importante para nós discutirmos hoje aqui, de meios, modos para aprimorar. Eu gostaria de anotar sugestões, né? Me coloco à disposição para, se vocês quiserem colocar o e-mail de vocês, mandar aquilo que nós anotamos como fonte de reflexão permanente para que a gente continue a buscar roteiros que sejam saudáveis para a relação entre a igreja e as agências missionárias. Eu quero dizer para vocês, como pastor de igreja local, que nós somos, na nossa política missionária, nós só mandamos missionários através de uma agência missionária, né? Não mandamos por nenhuma outra maneira, mas sim por uma agência missionária. Sabemos da relevância da agência missionária, sabemos da especialização da agência missionária, sabemos da compreensão da necessidade dos campos que a agência missionária tem, mas eu creio que é necessário desenvolver um diálogo maior entre a liderança das agências e os pastores da igreja. Por exemplo, vou pôr um ponto de interrogação. Para onde que o meu membro vai? Essa é uma pergunta que primeiro a pessoa faz para si própria, né? Quem tem a vocação chamado. Para onde que eu vou? Para onde Deus quer que eu vá? Aí há uma interferência, e isso é natural, tanto da igreja local quanto da agência missionária. Se isso ainda não está claro para quem vai ser enviado, se a igreja ainda não definiu esse campo, ou a igreja pede a participação de uma agência missionária para decidir essa realidade. Nós temos casos em nossa igreja de irmãos que tinham um chamado missionário e colocaram as suas vidas à disposição de uma necessidade que o campo tivesse. Então esse é um fato interessante, não é alguém que sonhou, que teve uma visão, como já nós temos casos assim, a pessoa tinha uma santa convicção do local ao qual Deus o queria. Então é outro processo, mas eu entendo que nós precisamos ter um diálogo permanente, maduro, profundo, para vitalizar essa vocação e isso ocorra como bênção. Outra preocupação que nós temos como igreja local é o pastoreio destas pessoas. E eu sei como pastor, e aqui eu vou declarar, né? Tá na moda pastor fazer confissão de pecados, né? Então, às vezes nós interferimos no pastoreio da agência missionária. Eu tenho consciência disso, que às vezes você começa a tratar assuntos, mas nunca foi definido com a agência missionária qual roteiro para o pastoreio deste missionário. Então, o missionário que está em outro continente me manda um e-mail dizendo que está com problemas, você acha que eu, como pastor dele, não vou tomar alguma atitude? Evidentemente que vou. A primeira atitude é entrar em contato com a agência missionária, para saber se eles têm a mesma informação que eu tenho. E a partir disso tentar desenvolver
um roteiro de ajuda mútua. Mas eu quero dizer que nem sempre a agência missionária permite que isso aconteça. Eu já recebi de líderes de agência missionária a seguinte frase: você não tem nada a ver com isso. Esse missionário, ele está no campo sobre a nossa atribuição. Então aí fica uma região de conflito entre a igreja local e o missionário que é membro da igreja local e está servindo o reino em outra atividade, fora da realidade local, e a agência missionária muitas vezes se apropria dessa pessoa como se ela não tivesse mais vínculos com as realidades as quais ela deve manter. Sem falar que o missionário tem uma tendência, e às vezes eu sei e entendo isso, que transculturalmente há uma necessidade de perder certas características do seu local de vivência para que transculturalmente ele possa ter uma profundidade na sua relação transcultural, mas eu penso que nós temos que chegar em mediações para que isso aconteça a contento e também a pessoa se sinta pastoreada, amada, localizada dentro de um planeta Terra como membro de uma realidade que ela faz parte de modo contínuo, né? Bom, eu posso aqui chorar mais algumas pitangas, né, mais algumas reclamações, mas eu queria também abrir espaço para o nosso irmão Olinto e para o nosso irmão Valdemar no seguinte aspecto. Eu gostaria que eles fizessem uma análise de como eles enxergam a realidade entre a igreja local e as agências missionárias, e no caso do nosso irmão Olinto e também do Valdemar, essa parte de centro de treinamentos, quais as dificuldades e problemas e realidades e virtudes que são encontradas, né, do contexto atual. Depois eu gostaria que eles falassem sobre o que eles entendem que deveria ser. Então vamos fazer uma análise da realidade atual e o que eles deveriam e como deveríamos ter para o futuro essa realidade. A partir destas duas colocações que os irmãos vão fazer, talvez algumas perguntas que vocês tenham já serão respondidas. Caso não, nós vamos abrir para o plenário participar e a gente então vai ter uma participação para que vocês possam perguntar e discutir essa realidade. Nós não estamos aqui necessariamente para alcançar uma resposta, mas talvez, como foi dito por vários palestrantes, né, principalmente o Ronaldo Lidório, nós precisamos saber se estamos fazendo as perguntas certas, né? A partir das perguntas certas nós vamos buscar respostas corretas também, ok? Então nós vamos fixar algum tempo. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar 10 minutos para o nosso irmão Olinto, depois para o nosso irmão Valdemar, e a gente vai transcorrendo sobre o tema. Bem, vamos lá. Como missionário brasileiro, eu estou já no campo transcultural, no meu caso China, já há 23 anos, fazendo uma série de coisas, principalmente na área de apoio à igreja local. No entanto, nos últimos 11 anos, nós temos diretamente trabalhado com a formação de missionários, no meu caso chineses. Então, eu sei que talvez o meu contexto, com certeza, será, se não muito, um pouco diferente do que estamos tratando aqui. Eu espero que vocês entendam essa realidade, não é? Bem, com relação ao centro de formação, a nível de China, e o meu trabalho é na China Livre, porque existe a China Fechada e a China Livre. Nós estamos na China Livre, que corresponde a 2 cidades chamadas Hong Kong e Macau, Taiwan e outra situação, e que estamos ali treinando missionários chineses, alguns para entrarem dentro da China continental, outros para irem a outros países do mundo. Para nós, este centro, ele é organizado, administrado pela Associação de Missões Evangélicas de Hong Kong. Não sei se poderia comparar com a MTB, mas pronto. É uma organização que ela abrange todas as missões em Hong Kong, missões evangélicas, agências, e que trabalham muito unidas.
Então, o que acontece é que este centro de formação que nós temos foi muito bem sucedido na sua proposta, porque o que aconteceu foi o seguinte: fizeram uma pesquisa e viram que, apesar dos missionários chineses estarem dentro do normal e até um certo ponto sendo bem-sucedidos, viram que faltava alguma coisa. Então, esse centro de formação é um curso que vem justamente após o treinamento que já é dado formalmente aos missionários. Então, aí é que vem talvez estar um pouquinho fora do contexto. Porque o missionário chinês, ou aquele que pretende ser missionário, na cultura onde eu trabalho, normalmente ele já chega até nós com uma bagagem muito grande, tanto teológica como missiológica. E o que nós fazemos neste curso em particular é justamente dar o que chamamos de pré-campo, um treinamento mais a nível pessoal, psicológico, acompanhamento espiritual. Temos também áreas missiológicas que são abordadas, não tanto em profundidade, como é feito já no treinamento, no estudo teológico que eles têm antes, mas principalmente nós tentamos dar ao missionário que vem uma ideia de relacionamento entre o que deve acontecer com a agência, a igreja e ele. Com isso visando problemas no futuro. Porque no nosso caso em particular, que talvez aconteça também no Brasil, a tendência do missionário é ficar apenas engolindo as coisas que não gosta, e vem a palavra tolerância, tolerando, talvez por parte da agência, talvez por parte da igreja enviadora, ele vai tolerando, e ele não administra isso. E chega uma hora que explode. E quando explode, aí complica a coisa. Que às vezes, nós não sabíamos, por que não falou? Então, nesse treinamento em particular, nós tratamos dessas áreas. E o que nós temos visto é que a agência nos envia o missionário. É interessante, né? A agência nos envia, e a agência já recebe o missionário de uma igreja. Faz o preparo. Normalmente nós estamos tratando, no meu contexto, de agências denominacionais. Ela nos envia o candidato ou os candidatos, e ali então nós trabalhamos com eles por um período e os devolvemos para a agência. E a agência então os envia para o campo missionário. O que nós fazemos também é fazer um acompanhamento durante um certo período para ver se a coisa está andando como deve ser, com os devidos relatórios sendo enviados e analisados, etc. Isso tem sido bem aceito e tem havido uma parceria muito boa no meu contexto de China. Talvez porque lá evite-se o confronto direto, né, dentro da cultura chinesa. Então, esse relacionamento de homem do meio ali, do sargento, do middleman, como nós chamamos, ajuda a fazer a vida do missionário mais frutífera. Há uma carga muito grande também que damos à parte psicológica do missionário. Há exames que são feitos, testes, para entender, porque muitos deles realmente não sabem nem quem são, por incrível que pareça. Sabem que são chamados, mas quando se vai perguntar ou se identificar em nível de personalidade, às vezes eles ficam um pouco preocupados, não sabem realmente responder. E esses testes ajudam para eles se encontrarem e entenderem por que reagem de certas maneiras. Bem, então esse é o contexto que nós temos como centro de formação. E lá onde estamos, esta parceria funciona muito bem entre o centro e a agência, entre o centro de formação e a agência. Lá há essa diferença também, não é? A nossa proposta para a agência que nos envia, ou para a igreja, que em último caso também confia em nós como centro de formação, é que existe uma complementação. Nós tentamos complementar aquilo que talvez esteja faltando e para chegar a uma capacitação, né? De ser produtivo, de ser proativo naquilo que ele se propõe a fazer. Agora, eu creio que o que nós temos visto, que nos ajuda bastante lá no nosso contexto, é que há
E precisa haver uma maturidade de ambas as partes, tanto do centro de formação, quanto daquele que envia o seu obreiro para nós. Tem que haver uma maturidade, porque nós temos que entender os limites de alcance, até onde nós podemos fazer, até onde quem nos envia espera que cheguemos. Porque às vezes o que acontece é que quem envia para nós tem uma perspectiva que não é realística. Eles esperam que a gente faça coisas que nós não vamos poder alcançar. Então, isso tem sido muito prático para nós, porque nós temos colocado assim, o limite de alcance. Nós cremos que podemos alcançar até aqui. E isso gera uma concordância e evita, às vezes, decepções por parte do missionário, por parte de quem envia para nós, e até mesmo para nós, que sabemos até onde podemos ir, não é? E eu acho que o objetivo final dentro da nossa proposta de trabalho lá, como centro de formação, é unir as forças. Eu lembro que uma das coisas que fizemos, que foi muito bem aceita na época, foi justamente um curso de reciclagem para missionários que estavam fora, que chegavam, que seria, logicamente, como currículo diferente daquele de formação. E depois fomos ousados, a nível de China, lógico, em propor um curso para os executivos das agências. E, para surpresa nossa, foi muito bem aceito. Toda uma quadra curricular foi feita para isso, diferente, mas os executivos vieram com a proposta de aprenderem um pouco do que estava sendo ensinado e passarem por aquilo que os seus candidatos estavam passando. E tivemos bons resultados. Então, são cursos que acontecem aí de 2 em 2 anos, não é? Porque os executivos são os mesmos quase, mas tentamos abordar áreas e tem sido muito produtivo nessa área. Com isso, nós estreitamos o nosso relacionamento com aqueles que estão à frente das missões, das agências. Raramente temos pastores, porque lá é muito bem dividido, né? Pronto, é a nossa realidade. O elemento que está à frente de uma missão, ele é de tempo integral na missão, os pastores obedecem a outra área, e com isso nós temos alcançado uma parceria muito boa, pelo menos há um diálogo muito franco, e temos conseguido trabalhar muito bem, e os candidatos que vêm até nós descansam em saber que nós não vamos chegar no ouvido do diretor e dizer coisa que o diretor não precisa saber. Mas, por outro lado, eles sabem que nós vamos ser honestos e profissionais no que diz respeito a dizer, olha, você não é apto para ir para esse campo. Você não pode por isso. Entende? Isso funciona. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Nós vamos passar para o pastor Valdemar com a mesma pergunta. Como é o relacionamento hoje entre a igreja local e a agência missionária? Boa tarde, irmãos. Esse assunto é bastante interessante, principalmente para mim, né? Ouvimos o coração do pastor aqui fazer umas colocações muito sérias. E é uma verdade. Uma agência missionária que não respeita a igreja deve se procurar o seu lugar em outro lugar, não como agência missionária, com todo o respeito. Porque a igreja é que tem o elemento, o obreiro, a igreja é que tem as pessoas que oram, a igreja é que tem o dinheiro para o sustento do missionário e para os projetos nos campos missionários. E não respeitar isto, então não sabe o que está fazendo. Com todo o respeito, tem que ser respeitado isto. Então, pelo menos é assim que nós vemos e nós trabalhamos. Nós trabalhamos com a igreja, junto com a igreja. Então tem que respeitar isto. Outra coisa que foi mencionado também, a agência dá o status de missionário para uma pessoa começando, vamos dizer, leigo em missões. Isto é uma coisa errada, eu concordo plenamente com o pastor. A pessoa chega, já fica sendo missionário, não sabe nem o que é. No nosso caso, para uma pessoa dizer que é um missionário, é depois de 5 anos de campo. Menos do que isso, não consideramos como missionário e nem damos nenhum certificado. Você pode nos taxar como errado, não tem problema, nós vamos continuar assim.
porque desta maneira tem funcionado, graças a Deus. Então, um missionário, para sair com a Kairos, ele tem que passar pelas etapas do treinamento, e nós temos um período de 6 meses por correspondência, de janeiro a junho. E quando ele se candidata, aqui mesmo, tem vários candidatos, pessoas que se candidatou aqui durante esse congresso. O pastor dele não sabe. Mas nós vamos mandar uma ficha para ele, ele vai preencher, e ele vai ter que dar o nome da igreja e do pastor. Imediatamente nós mandamos uma carta para o pastor, confidencial, para o pastor dizer para a gente quem é ele. Isso fica entre nós e o pastor. Então, o pastor saber que a pessoa está se envolvendo nisso. Mas, de antemão, nós já aconselhamos que ele chegue ao pastor antes de nós chegarmos. Porque isso é o correto, não é isso? Mas se ele não chegar, nós chegamos, então ele não tem jeito de ficar escondido. Então, tem que respeitar esse tipo de relacionamento. E depois que essa pessoa, o pastor aprova tudo, ele continua. O período de 6 meses para nós de treinamento por correspondência é o selecionamento. Porque curso para correspondência, às vezes, é só para preencher uns espaços, né? O nosso não é, não. O nosso dá selecionamento. É aí que as pessoas desistem do curso. Porque nós apertamos nesse período para funilar para um treinamento intensivo de 3 meses. Então é um pouco diferente. O que o Olinto está mencionando, e sempre ele está dizendo, esse é o nosso contexto lá, esse é o nosso contexto lá. Entende? Aqui é diferente. Aqui, pelo menos, né? Vocês têm que me tolerar, que eu tenho que falar mais no contexto que eu estou trabalhando. Tem outra agência que trabalha de outra maneira, mas eu tenho que defender o meu pãozinho aqui, né? Então, nós trabalhamos, nós pegamos a pessoa da igreja, o que você exige da pessoa? Não exigimos nada. Se ele tem o primário, ele vem. Se ele é PhD, ele vem. Se ele é bacharel, ele vem. Entende? Não importa. O que nós queremos saber é se ele tem um compromisso com Deus. E se ele mentir, nesse período nós vamos descobrir. Por que nós fazemos isso? Eu, antes de envolver missões, eu pastoreei por alguns anos, uns 15 anos. Então eu sei o lado do pastor e a dor do pastor. Então, nesse período de treinamento, nós vamos selecionando a ponto, nós não cortamos ninguém. Levamos a pessoa a compreender que ele não tem condição. Agora, daqui 2 ou 3 anos ele pode voltar, não tem problema. Para que a igreja não vai investir em alguém que não vá produzir. E outra coisa, o nosso treinamento visa sempre levar a pessoa para baixo. Eu sempre digo nas igrejas que a igreja brasileira, montou um sistema de preparar missionário errado, com todo o respeito. Então a pessoa tem uma chamada, manda ele para o seminário. Ele faz um bacharel, faz uma graduação lá, apresenta na igreja, tem o nosso missionário aprovado para o campo, agora nós temos um missionário aprovado. Essa é a pior pessoa para um campo transcultural. Ele está com a cabeça desse tamanho de teoria, não tem nada de prática. Ele sabe mais do que Deus não pode usar ele. É sério, irmão. São 23 anos que eu estou em missões, 24 horas por dia, você pode testar a hora que você quiser. Nós estamos de prontidão. Então a gente procura levar a pessoa sempre para baixo. Não se prepara missionário para ensinar. Se prepara missionário para aprender. Mas nós começamos a preparar para ensinar. E aí nós exportamos um tipo de missionário fora, que eu tenho viajado, eu tenho visto, pessoas que estão dando problema no campo, porque ele acha que ele é o dono da verdade, o rei da cocada, porque é brasileiro, a igreja maior do mundo e maior pentecostal. Tudo é maior, só não fala que é a maior dívida do mundo. Eu tenho encontrado muito desses missionários por aí. Então isso atrapalha o campo missionário. Então o que nós entendemos de agência é que nós somos a igreja. Quando começou, há uns 20 anos passados, 25 anos, esse movimento que nós temos de missões agora, então as igrejas chamavam para-eclesiástica. Eu nunca aceitei, eu sempre briguei com isso. Eu sou membro de uma igreja, eu sou da igreja, todo mundo é da igreja, nós somos a igreja. E o Lidório fez uma definição interessante na abertura do congresso. Ele disse que a igreja... como é que foi a frase que ele disse? Ai, gente... Eu vou lembrar. Eu sei, se você lembrar, me diga aí. Que ele disse que a igreja é uma coisa, a missão
A igreja cuida da parte eclesiástica e a agência da parte missionária. Então, uma é parte da outra. Uma é eclesiástica e outra é missionária. Essa é a colocação mais ou menos que ele fez. Então, desta maneira, procuramos preparar as pessoas para que dê fruto. E trazendo sempre para baixo, né? E procurando atender as necessidades da igreja. Uma coisa que o pastor colocou, né? Pastoreio do campo. Então nós fazemos o trabalho de pastoreio do campo. Mas o pastor pode ir ao campo a hora que ele quiser. Agora, os problemas que a gente tem tido com o pastor é o seguinte. Por exemplo, eu conheço algumas pessoas que estão aqui. Deixa eu ver se tem alguém nosso aqui. Não, está só minha esposa aqui. Eu vou pegar a Suzy. A Suzy. A Suzy é uma missionária que está trabalhando com a gente. E ela é dessa igreja, do pastor aqui. Ela tem um problema lá que a gente aperta que ela está fazendo algumas coisas erradas. E ela pega e entra em contato com o pastor, dizendo que estão fazendo isso, me humilhando, e um monte de coisa. O pastor pega isto e apoia ela. Aí é um desastre. Mas quando o pastor vem com a gente, olha, eu tenho isso. Então, juntos, nós tratamos e nós passamos o outro lado, e aí nós vamos salvar ela. Porque o pastor apoiar, às vezes sem saber, acaba com a vida missionária dela. Não é? E nós temos tido isso no campo às vezes. Mas quando o pastor e a agência tem essa liberdade de tratar aqui, não é fazer julgamento para destruir o missionário, mas para protegê-lo e amadurecer ele. Então aí a coisa funciona. Mas quando qualquer um dos dois trabalhar por trás, aí dá um desastre. Então a igreja e a agência tem que estar muito afinado para o futuro do campo e para o futuro do próprio missionário. Então essas coisas têm que estar bem firme, né? E o pastoreio, por exemplo, no caso nosso, nós fazemos o pastoreio de campo. De que maneira? Nós só trabalhamos em equipe. Então, você não vai encontrar nenhum missionário nosso sozinho em algum canto do mundo. Você não vai encontrar. Então, sempre equipe, 3, 4, 5, juntos. Aí tem um líder que está liderando 24 horas por dia, em comum com eles. Cada país, nós temos um pastor para pastorear todas as equipes, em todos os países. Com a facilidade da internet e e-mails, né? Então, diariamente eu tenho na minha mesa notícia de todo mundo. Então, eu estou acompanhando. Então, a gente tem condição de acompanhar o trabalho no campo. E aí orientar, né? E passar, se tem qualquer problema, eu vou falar com o pastor. E junto nós, se for o caso de tirar do campo, porque às vezes acontece, tem que tirar do campo. Acontece coisas no campo com missionário que você pode até não acreditar que acontece, mas acontece, porque o diabo está atento, né? Então, respeitando. E outra coisa também, entre a agência e a igreja. Eu tenho um limite aqui que eu não posso passar dele. Vamos pensar numa coisa, um fato pior. Uma moça no campo engravida, uma missionária fica grávida. Meu Deus, o missionário ficou grávida. Um missionário solteiro engravida uma pessoa no campo. Então, a nossa função é ir até o pastor, explicar, documentar e passar para o pastor. O que nós podemos fazer junto é trazer do campo, mas a parte de disciplina, nós como agência não pode disciplinar ninguém. Porque essa autoridade é do pastor, é da igreja. Então, se não respeita isto, não tem jeito de trabalharmos. Então, esses são alguns princípios que tem que ficar bem claro para trabalharmos juntos. E às vezes não se respeitam. Às vezes abandona. Eu disse ontem, não sei em que momento que foi, acho que foi numa mesa dessa ontem também sobre agências, né? Eu já tive pastor aqui do Brasil, trabalhando com agências grandes aqui do Brasil. Não vou falar o nome porque é chato, né? Mas se alguém quiser saber em particular, eu tenho documentado.
ligou para nós uma vez e falou: pastor, pode tirar um casal nosso de Cabo Verde, que a missão tal levou para lá, abandonou, o nosso casal está lá, não tem sustento, não tem jeito de sair, e nós como igreja também não sabemos nem aonde é Cabo Verde. Eu falei: não tem problema. 3 dias depois nós estávamos com a família aqui, entregamos para a igreja, né? Então, e outras coisas que eu podia contar que acontecem, né? Eu contei da guerra. Quem estava ontem lá comigo? O Olinto estava, né? Quando houve a guerra em Guiné-Bissau, né? Nós tínhamos que tirar 7 missionários nossos debaixo de bombardeio. 4 horas depois que tínhamos que tirar, o líder nosso entrou em contato, o pastor entrou em contato e falou: nós temos 23. Nós tínhamos respondido de 7, tiramos 23. Quem eram os 23? Missionários de algumas agências e de igreja que mandou, e que não tinha estrutura, e eles não sabiam o que fazer, eles correram e ficaram com a gente. O Jornal Nacional mostrou os brasileiros fugindo da guerra de Guiné-Bissau, né? Um brasileiro com a bandeira do Brasil na frente, né? E os brasileiros tudo atrás. Eram os nossos missionários, era o pastor que estava com a bandeira, porque na multidão de gente, para saber onde que ele estava, né? Porque ele estava guiando o pessoal, não era para dizer que era brasileiro, é o que ele achou na mão. E aqui foi noticiado diferente, né? Então, essas coisas também, que é muito sério, né? Porque lugares de melhor recurso, como pôr dinheiro num campo missionário? Como colocar dinheiro em Bangladesh? Você passa o cartão Visa. Tem lugar que não tem banco, não tem essa comunicação. Tem países que você não pode confiar no banco. O banco é uma coisa de manhã à tarde, confiscou tudo e acabou. Então tem uma série de coisas que a agência tem que ajudar a igreja nesse sentido. Como o pastor Cornélio está falando, eu fiquei contente, nós estamos trabalhando com a agência, né? Então, isso é bom para nós, porque nós temos campo de trabalho. E porque nós queremos ajudar a unir esse esforço e recurso para que fique mais barato para todo mundo. Porque se nós treinamos pessoas para baixo, o custo para a igreja baixa. E nós estamos dentro de um princípio bíblico. Quem for fiel no muito, sobre o máximo será colocado, não é isso? Não, não é, né? Tem que ser fiel no mínimo. Então, uma pessoa que aprende a administrar o mínimo, um dia, quando ele tiver muito, ele não vai se perder. Porque ele sabe valorizar isso, né? Então, uma série de coisas que a agência pode ajudar a igreja e o pastor da igreja. Porque num treinamento desse, nós conhecemos a pessoa mais do que o pastor, com todo o respeito. Que o pastor tem pouco contato, só nos cultos. No treinamento nosso intensivo, irmão, é das 6 da manhã às 10 da noite, sem descanso, sem dia de folga, 3 meses. Você pode imaginar o que é isso? Tudo que a pessoa tiver dentro, ele vai soltar, ele vai brigar, ele vai roubar, ele vai enganar. Sai tudo. Vai aparecer tudo que não presta, vai sair, né? E vai aparecer as partes boas. Agora, o que nós queremos? Que isso saia aqui, não lá no campo missionário. Porque lá dá um mau exemplo. E assim eu podia falar muitas coisas sobre esse sentido. Mas pelo menos para introduzir para as perguntas e as respostas. Obrigado. Nós vamos passar para um segundo momento, que a pergunta é: o que nós projetamos, o que nós sonhamos, né, o que nós desejamos entre esse relacionamento das igrejas e as agências missionárias, né? O pastor Valdemar falou um fato interessante, né? Eu estive recentemente na Síria e no Líbano, numa viagem missionária, e tive contato com alguns membros da minha igreja que acho que eu não quero mais dormir com eles 24 horas. Prefiro vê-los só de domingo mesmo. Nesse momento de confronto, de conflito, que você está num local adverso, realmente eu concordo com o irmão. As pessoas vão mostrar profundamente aquilo que elas realmente são, dentro das suas deficiências, das suas limitações e também das suas necessidades, né? Eu queria só fazer uma colocação antes de passar então para essa pergunta que nós vamos colocar, como seria, né, um sonho, um projeto de relacionamento entre a igreja local e as agências missionárias. Eu penso, como pastor de igreja local e ouvindo outros pastores de igrejas missionárias, que é necessário criar uma credibilidade entre nós, de ambas as partes, uma via de duas mãos, né?
para que haja credibilidade, confiabilidade, legitimidade das ações que estão sendo produzidas. E eu penso que isso só pode acontecer gastando tempo também, não só com os missionários que estão em formação ou no campo, mas também em comunhão com a igreja, ou pelo menos com parte da liderança da igreja, né? No caso, a minha igreja tem um conselho missionário que mantém uma interatividade com as agências missionárias, buscando informações e mantendo relacionamentos, né? Eu quero dizer que isso acontece com algumas agências, mas há agências que têm uma certa dificuldade de se relacionar com a igreja. E aí eu entro na questão da credibilidade e da legitimidade, né? Eu conheço líderes de missão que hoje não fazem parte de nenhuma igreja local. A sua agência missionária se tornou uma pequena igreja, né? Então, eu como pastor de igreja local, eu tenho a necessidade de ser pastoreado também como pastor. Então eu faço parte de um grupo de pastores que se pastoreiam, porque nós precisamos de pastoreio também, e creio que os líderes de agência missionária também precisam ser pastoreados, cuidados, assim como os missionários. Então essa questão da legitimidade, da credibilidade, é um fator fundamental. Isso se gera através de encontros, né? Eu creio que nós deveríamos fazer um agendamento, né, mútuo, né, de comum acordo entre a agência missionária e o pastor da igreja, o líder de missão, a diretoria de missão. No nosso caso, nós temos um MAN, que é Ministério de Ação Missionária da igreja local, para ter esse contato, até porque muitas coisas criativas nascem de ambas as partes, né? Eu já tive contato com agências missionárias que eles falaram, por que vocês não fazem assim, né? E ouvindo aqui o pastor Valdemar, muito nos contribui, ouvindo o Olinto, né? Nós vamos guardando também algumas fontes de informação que geram recursos para melhoria, né? Para o aperfeiçoamento da obra missionária da igreja local. E eu creio que também a igreja local pode contribuir não somente com estes fundamentos, que é a oração, o envio, né, da mão de obra específica, o recurso financeiro, mas também uma contribuição de informações e de atribuições que podem ser tratadas de um modo bastante rico entre a agência missionária e a igreja. Creio que também as agências missionárias precisam se preocupar mais com a formação dos conselhos missionários, não a formação de formar o núcleo, o grupo, mas a formação missiológica de informações. Isso que o pastor Valdemar e o Olinto falaram, muitos conselhos de missões não têm estas referências, estas informações. Isso é fundamental que existam essas informações, né? Por exemplo, outro dia eu perguntei para o meu conselho de missões, e se fulano morrer no campo? A gente entra com algum recurso para trazer o corpo dessa pessoa para sua família? Ou nós já temos um documento junto à agência missionária, porque essa pessoa disse, né? Então o líder de missões falou, não, pastor, o fulano, que é membro da nossa igreja, falou que se ele morrer no campo, enterra na latinha e guarda em algum lugar lá, que não tem problema, né? Eu falei, tudo bem, essa é uma declaração dele verbal, mas a família tem conhecimento disso, né? A família sabe da decisão que ele tomou. Então, a obra missionária tem uma complexidade exatamente por causa dessas questões que muitas vezes nem são tratadas, porque não são assuntos da igreja, não são assuntos corriqueiros da igreja, né? Na igreja você não discute onde as pessoas vão ser enterradas, ou quem tem que dar uma decisão aonde ela vai ser enterrada, mas no campo missionário isso é necessário. Então, é necessário, assim, uma sugestão, que as agências missionárias também façam a igreja pensar em realidades às quais elas não estão inseridas permanentemente. Isso eu entendo que é de extrema fonte de edificação para a igreja local. Outra coisa que eu queria colocar é a comunicação, né? A comunicação entre a igreja local e a agência missionária. Já falei de uma pauta comum, um calendário comum, de um agendamento de pelo menos 2 vezes ao ano, 1 vez por semestre,
haver um contato, um relacionamento, uma cordialidade entre a agência e a igreja, mas também entre as informações que o missionário manda. Às vezes você recebe as informações de um modo muito fragmentado, às vezes o missionário está num campo onde ele não pode nem mandar e-mail, ele não pode se relacionar por causa de ser um local de opressão, de dificuldade na comunicação, mas ele manda por determinadas vias, cartas, informações para a agência missionária, e muitas vezes essas informações não chegam para a igreja e necessariamente devemos lembrar da família dessa pessoa, a qual também necessita de um contato permanente, ou pelo menos informações um pouco mais consistentes da vida e daquilo que está acontecendo no campo junto à igreja, né? Outra questão, que eu creio que é uma via de duas mãos também, é que cria uma expectativa de ambas as partes, tanto da igreja quanto da agência missionária. Creio que a igreja muitas vezes cria uma expectativa errada, o Olinto mesmo falou um pouco sobre isso também, né? De uma expectativa de que às vezes você mandou um missionário para o mundo muçulmano, por exemplo, e acha que daqui 6 meses ele está com uma igreja com frequência, etc. E isso não é verdade. Há muitas igrejas que têm uma certa ingenuidade ainda nessa relação, nesse relacionamento, e é fundamental que a agência missionária também posicione quais são as suas expectativas como agência missionária, como centro de treinamento, para que a igreja também possa visualizar juntos, e eu creio que não há nenhuma dificuldade, quando há credibilidade e legitimidade, né, da agência missionária também, e a igreja fala, olha, erramos na nossa expectativa, ou erramos nessa visão, por quê? Porque é algo novo para ambas as partes naquele campo especificamente, né? Pode haver uma grande experiência, mas o campo vai ser determinado por vários fatores, a ação do Espírito Santo, a formação desse missionário, a forma como o Ronaldo Elidório está fazendo o curso aí, né, de como ele vai compreender a cultura e a realidade daquela nação, daquele povo. Todas essas realidades estão ligadas, né? Outra questão que está ligada à informação é como a igreja deve orar, porque eu entendo que nós temos que ter uma pauta de oração comum. Eu estou um pouco cansado assim na minha igreja de falar assim, vamos orar pelo missionário tal, né? Irmão, abençoa. Eu acho que nós temos que ter uma pauta de oração um pouco mais profunda, mais consistente, e a agência missionária poderia nos ajudar dizendo assim, olha, o missionário está em qual estágio hoje? Ele está no estágio de absorção da cultura daquele país, então eu vou orar para que ele absorva bem a cultura daquele país. Eu vou orar especificamente por necessidades que ele tem. Não vou orar assim de um modo muito simplório, simplista, e muito aberta essa oração, e eu creio que nós precisamos criar um compromisso de oração mais consistente, porque oração também é uma coisa que vem se desgastando na história da igreja e a gente não usa a oração da maneira às vezes muito correta. E a gente precisa perder esse senso de uma ladainha, né, que é falada aleatoriamente, e realmente ter comunhão com o Pai Celeste para colocar fundamentos básicos que aquele missionário está tendo. E eu entendo que isso gera revelação no campo, gera compromisso, gera atributos espirituais que vão ser ministrados lá, né? Eu entendo, assim, para terminar minha fala, poderíamos falar de vários problemas e dificuldades que enfrentamos, mas eu creio que também as agências missionárias têm que iniciar um processo, aquelas que ainda não têm, de também documentar a sua relação com a igreja de um modo dinâmico, né? A questão financeira, a questão das dificuldades encontradas no campo, a forma como está agindo a equipe, quais são os outros elementos, os outros participantes da equipe missionária, de que países são. E eu entro num sonho onde eu creio que também a agência missionária poderia ser um fator aglutinador ou um fator comunicador entre as igrejas mantenedoras. Por exemplo, nossa igreja tem 20 campos missionários. Vários deles, ou a grande maioria deles, não são nem membros da nossa igreja, nem da nossa denominação. Nós não temos como igreja dificuldade nenhuma de investir em outra denominação. Nós não estamos preocupados com a placa que vai para a igreja, quando vai placa, já ficamos preocupados quando vai a placa, né? Mas a questão nós estamos preocupados no seguinte aspecto: a nossa igreja age na adoção de povos
em estratégias específicas, e quando se faz isso, nós estamos preocupados de atingir aquele alvo. Então nós temos uma cidade adotada aqui no Brasil, que nós chamamos a nossa janela caseira, no Nordeste brasileiro, em Umari, no sertão do Ceará, onde temos um casal de missionários que não são da nossa denominação, são da Igreja Batista do Caminho, que é uma igreja batista pentecostal, e que se dispuseram, nós oramos para que Deus levantasse um casal para que fosse lá. Não tínhamos esse casal em nossa igreja, mas nós adotamos esse casal e fazem um excelente trabalho. Inclusive eu vou para lá em novembro, porque possivelmente nós vamos quebrar nosso pacto, nosso vínculo, porque já é uma igreja autossustentada e já começa a gerar vida plantando igrejas em outros lugares, o que para nós já é sinal de que podemos sair daquela cidade. Isso foi comunicado já há 3 anos para esses missionários. Então há uma postura ética de nossa igreja de deixar claro o como nós vamos agir junto àquela parceria e quando nós vamos deixar aquela parceria também, para que eles se preparem para essa ruptura quando assim for necessário. Então eu estou colocando aqui alguns alvos que eu entendo que são extremamente saudáveis para que a gente possa sonhar com mais profundidade. Outra questão para encerrar é que a agência missionária, independente de ter um missionário vinculado a uma igreja local, ela pode e deve fornecer informações missiológicas e de povos, tribos, raças que necessitam ser adotadas, para que isso estimule e desafie a igreja a ser uma igreja missionária e investir nesses campos necessários. Eu vou passar então ao Olinto, para que ele tenha também 10 minutos, pastor Valdemar, e logo em seguida nós vamos abrir a vocês para que possam fazer as perguntas pertinentes. Bem, obrigado. Como centro de formação, eu gostaria aqui apenas de abrir um parêntese e falar sobre o que foi falado a respeito do caso de falecimento, né? Coisa de 8 anos atrás, nós estávamos envolvidos numa situação como essa. Uma missionária brasileira, ela foi enviada em parceria da sua igreja local aqui no Brasil, em parceria com uma denominação, da sua igreja local, para uma agência missionária da mesma denominação, só que uma agência internacional. E era uma moça cheia de vida, pronta para trabalhar. Mas assim que chegou, no nosso caso foi Hong Kong, ela esteve alguns meses, ela foi acometida de um mal que hoje pressupõe-se que já devia ser a SARS, que é aquela gripe que teve terrível lá, aquela infecção. E ela, de um final de semana, ela foi acometida do que então parecia uma gripe forte, e ela veio a falecer. Foi algo que chocou a todos que estavam no processo. E as respostas, quem ia dar agora? A missão que a recebeu não tinha documentos que lhe dessem direitos de sepultá-la lá. A igreja aqui, que foi entender que deveria ser tratado isso antes de tê-la enviado. E os parentes aqui exigiram o corpo da moça. Mas quem paga a conta? É questão séria, né? Quem paga a conta? E sobrou para nós. Não para pagar a conta, que a gente também não ia ter. Nós tivemos que realmente correr atrás, literalmente, batendo em porta de consulados, aqui e acolá, vendo possibilidades, contactando amigo de amigos. E Deus usou pessoas, com certeza. E essa querida missionária foi trazida ou enviada de volta ao Brasil para o sepultamento, porque a família exigiu. Então eu creio que esse preparo para desastres, como nós chamamos, eu creio que tem que ser tratado e realmente documentado, para evitar situações difíceis, porque as coisas podem acontecer, né? Como centro de formação, no meu contexto de trabalho, a coisa funciona assim, como eu já disse: igreja, agência,
agência, associação das agências, que é onde eu trabalho, é onde temos o centro de formação. Na cultura chinesa, há uma tendência de se preparar demais as pessoas, na teoria. O pastor Olemar deu ênfase do botar para baixo, não é isso? Não sei se eu estou usando exatamente as suas palavras. Eu acho que a nossa função nesse centro de formação da Associação das Agências é talvez esse também, é botar um pouquinho para baixo. É justamente não trabalhar em cima do acadêmico, porque a academia tem muitos acadêmicos lá, é justamente trazer para o prático e mostrar que apesar do acadêmico, do preparo catedrático ser importante, mas há muito mais que isso. Eu creio que daí o sucesso do nosso centro de formação, quando digo nosso, da Associação de Missões de Hong Kong, porque isso houve um balanço muito bom, e daí os missionários terem uma produtividade maior. Nós também como centro, e por sermos da Associação de Missões, e daí então não pertencermos a ninguém, e não carregarmos bandeira de ninguém, né, se vocês entendem ninguém como grupos denominacionais, nós estamos propondo e realizando, por exemplo, encontro de pastores, para justamente informar os pastores como podem ser envolvidos proativamente na área de missões. Nós também envolvemos agências, temos encontros com agências, e como centro de formação nós somos neutros. E por sermos respeitados pelas agências que enviam os seus missionários para serem, eu costumo dizer, retocados para serem enviados ao campo, geralmente nós temos uma frequência muito boa. E então temos um diálogo aberto e tentamos ser o pêndulo entre as dificuldades. E por último, nós também temos feito periodicamente, apesar de serem um pouco espaçosos, encontros de professores de missões, onde temos, por exemplo, presidentes de seminários, reitores de seminários, onde discutimos, por exemplo, currículos práticos, porque nós pegamos o missionário já no último produto, e às vezes nós temos na mão um obreiro preparado, às vezes um que pensa estar preparado e não está preparado, e nós sabemos que em grande parte isso cai nas mãos do seminário, porque lá há uma preocupação de o candidato passar por uma escola bíblica. Então, nós tentamos com isso viabilizar condições para que as pessoas que estão envolvidas no preparo missionário teológico preparar uma quadra curricular que ajude o candidato a estar mais prático, entende? Isso tem sido bem visto e tem sido bem aproveitado, como em todo lugar, uns entendem mais, outros entendem menos, uns aceitam, outros não, mas eu creio que essa harmonia entre agências tem acontecido em Hong Kong. Tem acontecido, talvez porque como associação de missões e com um departamento específico de treinamento missionário, nós temos conseguido ser o que eu já chamei de pêndulo, né? aquela balança entre as agências. E isso, no nosso curso, tem sido extremamente útil, porque apesar de haver o fator denominação, mas no curso há uma união. E essa união, ela é levada para o campo. Apesar de cada um ter a sua denominação, as suas raízes teológicas, etc., etc., mas o fato de terem estudado debaixo do mesmo teto, sob a mesma tutela, eles chegam no campo e desenvolvem uma amizade que talvez não desenvolveriam com esta facilidade se não tivessem passado por esse treinamento. Então, para nós tem sido muito gratificante. Para terminar, eu quero dizer que a nossa postura para com as igrejas em Hong Kong e com as agências é que missões é um trabalho especializado. É muito especializado. Se você pegar um embaixador ou for a um consulado ou uma embaixada, você espera que o pessoal que esteja trabalhando ali seja qualificado. Afinal de contas, ele está ali para representar o seu país e tratar de assuntos variados. Então, esse especializado não quer dizer que a pessoa tem que ter um grau especial em missiologia ou isso e aquilo, mas eu acho que tem que passar para o candidato a compreensão de que esse é um trabalho que não é para todo mundo. E se você se propõe a fazer, é melhor você se preparar da melhor maneira possível para desenvolver com facilidade, propriedade, aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Eu acho que isso tem sido comunicado através do nosso centro para as igrejas e agências em Hong Kong,
E eu creio que lá tem funcionado. Não como deveria, lógico, nada é perfeito, mas com certeza temos chegado a algum lugar. Obrigado. Obrigado, Olinto. Pastor Valdemar. Eu dei muita ênfase aqui, né, que tudo sai da igreja, né? E depois estava pensando, né, uma pergunta, né? Ué, e por que precisa de agência missionária, então? Né? É uma pergunta que é automática sai isso, né? Então, qual o trabalho da agência, né? Que prestar para a igreja? É tudo o que sai a partir da igreja, né? Por exemplo, o treinamento, o preparo transcultural, documentação, envio, visto, pesquisa de campo, onde trabalhar, com quem trabalhar, onde vai morar, que situação é que vai desenvolver o trabalho, que tipo de trabalho, a orientação dentro do país, com a sociedade, com o lugar que vai trabalhar. Tudo isso a agência tem que ter conhecimento para poder fazer tudo isso, como enviar o dinheiro, que eu já disse, né? Aqui nós temos um pastor, o pastor Freitas ali, e eles têm missionário com a gente na Índia, né? Então, quando eu estou falando aqui com vocês, vocês têm uma testemunha aí, né? Daquilo que eu estou falando, né? E nós tivemos um pequeno problema que foi comunicado a ele. No dia seguinte, ele já tinha comunicado, a gente já estava sentado, já conversando, né? E rapidinho nós resolvemos o problema com o missionário, porque sentamos junto e já resolveu, e graças a Deus está funcionando bem. Então, outra coisa, para onde vai o missionário? Nós pedimos ao pastor que confie em nós a primeira saída do missionário. Que nós vamos trabalhar com ele, então nós vamos viver com ele, nós vamos saber o jeitão dele, a capacidade dele, para nós dirigirmos o campo, a primeira saída, aonde ele vai trabalhar, para a gente preparar ele melhor. Porque o nosso estágio ainda corresponde 2 anos de campo, ainda está em processo de treinamento, está acompanhado. Então nós queremos acompanhar, e então não é a visão dele, o sonho dele, mas nós é que vamos indicar o país, aonde ele vai dar mais certo, nós vamos acompanhá-lo. Tem funcionado bem até aqui. Isso não quer dizer que ele não vai chegar no país da chamada dele. E também, se nós tivermos candidatos daqui para ir para... vamos pensar, como está mexendo com a Suzy, né? Vamos continuar com ela. Para o Timor-Leste, nós nunca vamos mandar ninguém daqui direto para o Timor-Leste. Nós vamos dar um período nas favelas do Peru ou do México, em algum lugar desses países, para preparar ele antes de chegar lá. Porque a cultura é muito longe, muito distante. Então, trabalhamos com uma cultura intermediária, né? A agência apropria-se do missionário, né? E este é um outro problema também. Tem agências que tiram o missionário da igreja e saem de igreja em igreja pedindo dinheiro para as outras igrejas para sustentar o missionário. Isso para mim é uma falta de ética tremenda. Porque se eu faço isso com o pastor, eu acabo com a vida dele. Pego o missionário da igreja e sai falando para os outros, olha, não dá o sustento, os outros dá. Entende? Mas nós temos gente que faz isso. Isso não se deve fazer. E agora, se a igreja é pequena e não pode, então nós acertamos com o pastor. Se o pastor autoriza, e nós sabemos de alguma igreja, como é o caso do pastor aqui, que ele apoia de outras denominações, então você pode apoiar, tem um casal assim, fazemos associação das igrejas, mas com autorização da igreja de origem dele. Porque quem assina a documentação com a gente é a igreja de origem. E falando de documentação, nós temos um documento entre a agência e a igreja. Temos outro documento entre a agência e o missionário. E fornecemos para a igreja um documento que fizemos, que a igreja pode trabalhar nele, para a igreja também ter um documento, ela com o missionário, nesse caso de morte no campo. Então o nosso documento já especifica isso. E o nosso princípio é esse. Jesus só voltou para a casa dele depois que morreu. Então o missionário tem que ter essa disposição de sair, que ele só mandou ir, ele não mandou voltar nenhuma vez. Ele falou que é para ir. Então o missionário tem que ser essa disposição, a igreja e a família. Agora, ser enterrado lá na África, ou ser enterrado na China, ou aqui no Brasil, para o salvo, vai fazer diferença? Nenhuma. Então tem que ser conscientizado isso e documentado, porque a família que é o problema.
A família vem em cima do pastor, e o pastor vem em cima, e aí vira uma confusão, né? Então tem que ser documentado, porque se chega a extremo, a gente tem que trabalhar com extremo. Chegou ao extremo, está aqui. Está escrito e documentado, e pronto, né? A gente não quer que chegue nunca a isso, né? Então, e as responsabilidades de cada um também nisso, né? Trazer um corpo da China para cá ou da Índia, hoje deve custar $15 mil ou mais. E isso é difícil. Nós temos igreja com 120 membros, salão alugado, não tem um palmo de terra, tem um casal de missionário no México, e está sustentando? Como é que vão trazer se morre alguém? Então tem que ser responsabilidade e conscientizado. Por isso precisa do documento. O relatório com as igrejas e com a família. Nós pedimos, trabalhamos, exigimos, às vezes, o missionário, dado o acúmulo de trabalho, às vezes no campo, porque trabalha muito, e outros por ser meio relapso. Mas nós queremos um relatório de 2 em 2 meses com a igreja e com a família. Com a gente, na missão, o missionário não precisa mandar o relatório. Se ele mandar para nós, nós agradecemos, mas nós não exigimos. O líder da equipe manda, porque ele vai ter uma visão. Agora, para a igreja e a família, tem que ser mandado, no mínimo de 2 em 2 meses, informando a família as coisas como é que estão. Agora, tem um outro problema, tem aquele missionário que está sendo sustentado direitinho lá, recebendo, começa a escrever para a família, para a igreja, que está passando necessidade, para arrancar dinheiro da família também. Aí tem que ser esperto o pastor nessa área, descobrir, pega logo, e saber da gente se está faltando mesmo lá. Porque às vezes o pastor liga, o missionário lá escreveu para um membro lá da minha igreja que está faltando isso e aquilo. É mentira. Porque nós estamos documentado que ele está recebendo mensalmente lá, né? E tem um relatório para o missionário no campo, financeiro, e um para o pastor da igreja. Está aí na mão dele, se ele recebeu ou não, né? Então isso tem que ser bem claro também. E o que mais? O problema de criar credibilidade, documentos. E outra coisa, quando eu abaixei um pouco, violento, um pouco o nível, que eu falei, nós aceitamos pessoas que vêm do banco da igreja, pode ter o primário, o secundário, até um doutorado. Isso eu não estou menosprezando o preparo, não. Nós queremos que as pessoas sejam preparadas. Eu tenho trabalhado muito nessa área, eu sou cofundador de 2 seminários bíblicos, faço parte de uma faculdade teológica, então eu não sou contra isso não, né? Eu estou dizendo que uma pessoa submissa, uma pessoa entregada de coração, Deus tem lugar para ela, independendo do nível intelectual dela. Nós temos levado pessoas, tivemos um caso, semi-analfabeto, um casal, que produziu muito mais do que uma pessoa que tinha até um certo status. Porque ele dependia, ele entrou na cultura, ele dependeu de Deus, ele se tornou um dos nacionais e se tornou querido, fez um trabalho excelente. Já o outro com mais preparo, então já fica mais selecionado. Então é isso que nós procuramos quebrar, né? E nós entendemos, porque no passado isso já tem mudado. Mas há 20 anos passado, 30 anos passado, tinha algumas denominações que tinham o trabalho missionário, então era só uma elite que podia ter chamado. Daquele nível para baixo não podia ser chamado, porque não tinha qualificação, e na Bíblia não é isso. Nós tivemos, no Novo Testamento, no começo da igreja ainda, nós tivemos um Paulo, né? Super preparado, mas a gente não consegue descobrir 2 Paulo. Então hoje tem também algumas pessoas assim, né? Mas são raras. Quando o Lidório, na abertura, falou do seu João lá na floresta, vocês ouviram bem? Entende? Então não é o nome, não é o status, é um coração rendido a Deus. E a pessoa que tem esse coração rendido a Deus, em cima disso nós podemos montar uma grande obra, porque a pessoa, ele é submisso. E também falando de oração, eu quero convidar vocês, se quiserem, nós temos dia 29 de dezembro, é um sábado, no nosso centro de treinamento, um dia inteiro de oração por missões. Nós começamos 8h30 da manhã, não é, pastor Freitas? Com café da manhã, e aí programa o dia inteiro de oração, almoço, e depois um lanche no final, terminamos às 18 horas da tarde, por aí.
mas um dia inteiro, oração específica por missões. Estamos fazendo isso 3 vezes por ano, e nos meses intermédios nós fazemos nas igrejas que estão nos apoiando, né? Então todo mês a gente tem esse encontro para orar específico por missões. Como o pastor disse, coisa específica. Chegamos a 180, 200 pedidos, mas grupos determinados, bem estruturado isso, para oração específica, está dando um bom resultado. Eu acho que eu tinha aqui, documento já falei, morte também. E eu acho que é mais ou menos isso. Agora, eu creio que talvez vocês tenham alguma pergunta, né? 29 de outubro, desculpe. 29 de outubro. Eu quero apenas dizer que eu sou de acordo. Eu entendi a colocação. Eu creio que é para isso mesmo que tem que ser a humildade acima de todo preparo. Eu lembro-me que talvez 10 anos atrás, ou mais um pouco, uma missão denominacional do Brasil enviou um missionário para um lugar próximo onde estávamos, para trabalhar em associação com uma organização também americana, da mesma denominação. E por sermos conhecidos lá, já conhecidos no local, aquela missão nos convidou para irmos receber o obreiro e tal, e tentar fazermos ali uma ajuda. E sabe, a pessoa que chegou, o casal, extremamente qualificado, como pastores, porque vieram do Brasil como pastores. Mas ao olhar aqueles irmãos, com o pouco de experiência que eu já tinha, eu já vi que eles estavam como peixes fora d'água. Quer dizer, eram pastores, ótimos, experientes, mas de alguma forma faltou o que nós acabamos de ouvir aqui, o treinamento, o esforço. E olha, e foi dito e feito. Infelizmente conseguiram, eu digo infelizmente porque conseguiram romper o primeiro termo com dificuldades e não regressaram. Porque tinham tido um ótimo ministério no Brasil como pastor, ou como pastores, incluindo a esposa, aprovado pela igreja e denominação. Mas de alguma forma esqueceram que o trabalho missionário é algo à parte, é algo mais, né? E esse algo mais foi ignorado. Eu creio que é daí que a gente tem que entender também. Obrigado, Olinto. Nós vamos abrir então ao plenário, há várias pessoas já levantando as mãos. Se vocês quiserem utilizar do microfone para que todos ouçam, se não, faça a pergunta do seu lugar, mas que todos possam ouvir qual a pergunta, ok? Então, senão eu vou tentar repetir a pergunta para todos. Começando então daqui, você levantou a mão e o rapaz ali no fundo, o terceiro. Vamos fazer esses 3 primeiro, depois vocês levantam mais mãos aqui. Oi? Seja filmado? Então, se o irmão quiser vir aqui à frente, fazer a pergunta aqui, dizer seu nome, de onde você veio, se é missionário ou está representando uma agência missionária ou uma igreja local. Vamos ser breves na pergunta e direcionar a pergunta para que então possamos render bem esse tempo, ok? Victor Vins, a Igreja Irmãos Menonitas, sou pastor e também faço parte do conselho da denominação na área de missões. Pergunta é, idealmente, né, ou pelo menos na prática comum, aonde termina o pastoreio da igreja local e começa o pastoreio da agência? Qual a sua experiência? O que vocês acham que seria o ideal nesse sentido? Há políticas definidas nessa parte? Eu creio que o pastoreio do pastor e a agência deve trabalhar em conjunto. A agência que tem que tomar cuidado para não avançar na área pastoral, na área do pastor e da igreja, quando tem coisas sérias a tratar. Porque, como eu falei, um caso de disciplina, a agência não pode fazer isso, porque tem que obedecer a autoridade da igreja e do pastor. Agora, o pastoreio de campo deve fazer em comum acordo os dois. O pastor pode viajar, ir lá acompanhar o trabalho, perguntar, porque ele é informado pelo seu missionário também no campo. E falando de menonitas, nós temos um casal de menonita com a gente no Equador. O Silvio gente fina, né? Fazendo um bom trabalho lá.
Então, para nós não há problema nisso, né? Não tem nenhuma restrição. A gente só, se o pastor quiser fazer só avisar a gente, olha, eu estou pensando em fazer uma viagem. A gente só saber que alguém foi para lá, só isso. Mas nada impede, nada. A comunicação tem que ser aberta e franca, né? E alguma coisa que surge, algum problema, né? Então, procura a gente para ver se aquilo está correto. Nelson Freitas. Teve lá, o Freitas mandou uma missionária para lá, foi lá, conversou, voltou, né? Então, isso é aberto no nosso caso. Minha esposa e eu, vez por outra, somos abordados por organizações ou igrejas, às vezes, sendo missionários sêniores no campo, às vezes pedem, olha, dá uma olhada para o missionário nosso aí. E nós tentamos, dentro do possível, às vezes oficialmente ou extraoficialmente, né, fazer um elo de amizade, e nessa amizade realmente exercer um pastoreio. Tem funcionado. Eu só queria complementar dizendo o seguinte: nós deveríamos, e eu fiz uma sugestão para a MTB, tentar buscar algumas regulamentações, alguns padrões éticos, né? Penso que nós deveríamos ter algo por escrito nesse sentido. Eu me coloco na figura de pastor. Às vezes é difícil você lembrar qual o critério que cada agência missionária que nós temos tem, que eles são variantes, variam, né? Você tem desde a agência missionária que não quer que o pastor local participe de nada, até a agência missionária que fala assim, olha, quanto mais você pastorear, melhor, ou de outras maneiras está dizendo, cuida você da ovelha que é sua, né? Então a gente tem um leque bastante grande. Eu vou dar um exemplo. Nós tínhamos um casal, membros de nossa igreja, né, num país da Europa, e a jovem senhora, né, casada, né, teve que voltar ao Brasil para um tratamento psiquiátrico. Depois, quando ela voltou, eu como pastor descobri que eles estavam com o casamento quase separados já. E a agência missionária sabia disso, e eu não tinha essa informação como pastor. Agora, eles não contaram isso para mim. Você vai dizer, bom, suas ovelhas não quiseram contar isso para você. Aí entra uma complexidade dos vínculos quebrados com a igreja local. Na cabeça dos missionários, eles estavam no campo há 13 anos, eles não se achavam mais pastoreados por mim, é verdade. Porque quando eles foram enviados para o campo, eu não era o pastor da igreja local. Então, de certo modo, eles não me viam como o legítimo pastor deles. Dá para entender isso? Evidentemente que eu tentei ganhar meu espaço, mas você ganhar seu espaço à distância não é fácil, é complicado. E quando eles voltaram bem machucados, eu diria quase destruídos. E a gente teve que fazer todo um trabalho de cura interior, de tratamento mesmo na vida deles. Eles inclusive não voltaram para o campo, foi uma definição em conjunto, de comum acordo. Eles ficaram no Brasil, hoje estão trabalhando secularmente, membros de uma igreja numa cidade do Paraná. E eu quero dizer que eu gostaria, talvez, não sei se eu estou certo, mas eu gostaria de que a agência missionária tivesse, de algum modo, me informado essas tratativas que eles tiveram, para que eu também pudesse influenciar, ajudá-los de algum modo. Então, eu estou concordando com o pastor Valdemar Colindo que nós temos que ter parceria, e essa legitimidade de parceria tem que ser profunda e entrar nesses níveis de relacionamento para que a gente possa tratar nossos missionários. Boa tarde, eu sou a Carla, sou de Joinville, da comunidade Siloé. Temos alguns missionários no campo e confesso que quando peguei o material para o congresso, eu fiquei na expectativa desta mesa redonda, porque eu creio que a comunicação entre as agências missionárias e as igrejas é muito falha. E infelizmente estamos aí já caminhando tantos anos na questão missionária e ainda algumas agências com tantas falhas. E eu quero só fazer um comentário, eu não vou fazer uma pergunta, porque a minha pergunta tem que ser em particular com o pastor Valdemar. Nós estamos enfrentando aí um problema muito sério
em Joinville com a nossa missionária, que não é da agência de vocês, mas é de uma agência que está aqui em cima, né, no stand, e até fui recomendada a não conversar com eles sobre o assunto, porque eles iam, até de certa forma, talvez eu me desgastaria sem necessidade, e assim o pastor Oswaldo Prado me orientou a ficar quieta, porque depois que o leite derramou, não adianta mais procurar, né? Tem que limpar o fogão e continuar, né? Então eu vejo assim que a igreja, o pastor Valdemar foi muito sábio em dizer que a igreja investe muito nos missionários. Eu costumo dizer lá em casa que a gente forma um médico e não forma um missionário. Não é? Porque nós temos muitos investimentos que nós temos que fazer na vida do missionário, né? E no caso dessa nossa missionária, nós estamos trabalhando com ela já há mais de 8 anos, investindo integralmente na vida dela. E quando uma noite, não faz um mês ainda, eu cheguei do meu trabalho, eu trabalho até 10h30 da noite, e abri o meu e-mail e vi que ela renunciou à agência e está lá no campo ainda, porque nós ainda não conseguimos trazê-la de volta. Não é? Uma moça solteira, com tantos investimentos que fizemos, em nenhum momento a igreja foi avisada de que a missionária estava com problema, e nem por ela mesma e nem pelos líderes dela. Então eu vejo assim, a quanta seriedade nós temos que ter no trabalho missionário. Esse era o comentário que eu queria fazer. Eu preciso de auxílio, de conselho, porque não sabemos o que vamos fazer ainda, não é? Mas o quanto é sério. E eu sugiro nas próximas conferências que todas as agências estivessem aqui para que nós pudéssemos reconhecer realmente quem faz um trabalho sério e quem não faz. Porque isso é muito complicado para quem fica captando os recursos da igreja, não é? Nós temos lá no sul aquela herança germânica, aquilo que tudo tem que ser muito correto e muito transparente, e o que nós vamos dizer para a igreja agora? Não é? O que aconteceu afinal? Então isso é muito importante. Eu sugiro para os próximos assim, que haja mesmo mais espaço com relação a isso, não é? E eu vou tomar liberdade depois de conversar com o pastor Valdemar, me orientar, quem sabe até ele possa me ajudar como agência a tentar resolver esse problema. Obrigado. Eu sou Matheus, eu estou na Missão Horizontes, estou há pouco mais do que 4 meses lá, e eu vejo que tem uma outra dificuldade que parece que não surgiu muito, de como criar interesse na igreja para ela vir se comunicar também, assim. Porque já é difícil, muitas vezes a igreja ter a visão missionária, muitas vezes o pastor não quer deixar a ovelha ir para o campo, porque às vezes depende da ovelha, e outras vezes o pastor nem sabe que a ovelha, essas grandes igrejas, o pastor nem conhece a ovelha, nem sabe qual é a situação dela, nem quer saber também. Ele fica conformado com uma cartinha a cada 2 meses aí, e como é que a agência missionária pode ir até a igreja para criar exatamente esse interesse a igreja ir lá, a igreja participar junto, acompanhar realmente o missionário? Ficou claro isso aí entre agência e centro de treinamento, mas entre agência e igreja parece que não era isso. É um caso sério, viu? Nós temos às vezes igrejas que enviam o missionário por desencargo de consciência, para quando ele estiver entre outros pastores, ele dizer: eu tenho um missionário, mas ele não está com o coração aí, ele deixa, não comunica com o missionário. Eu tenho às vezes missionários que choram: meu pastor não liga, meu pastor não manda uma cartinha. Acontece esse lado também, do pastor desligar, e o missionário sofre. Por quê? Ele quer ouvir a voz do pastor. Agora tem outros pastores, sabe o que faz? Ele grava o culto do domingo, e manda para o seu missionário no campo, o culto domingo.
Então, ele tem a oportunidade de ouvir o culto, seu pastor pregar, aconselhar. Então, tem isso. Então, essa falha que ele está dizendo tem existido também, tanto de um lado como do outro. Agora, o que nós fazemos quando a gente fica sabendo, porque nós deixamos a comunicação com o missionário e com o seu pastor, às vezes nós não ficamos sabendo isso aí. Quando a gente fica sabendo, a gente entra em contato com o pastor e com a igreja. E como nós fazemos conferências missionárias em todas as igrejas, né? Geralmente nós fazemos nas suas igrejas, e aí nós mencionamos todas essas implicações para ver se desperta a igreja. Mas isso também ainda é uma realidade negativa na falha do pastor também, que ele está enviando só desencargo, só para dar um statuszinho, né? Eu só queria colocar para o Mateus e para a Carla, que eu acho que os assuntos estão mais ou menos a via de duas mãos aí. Foi colocado pelo pastor Valdemar a questão da maturidade, né? Tanto da agência missionária quanto da igreja local é uma questão de maturidade, né? Mas eu entendo, viu, Mateus, que a gente pode provocar mais do que relacionamentos de tarefas e atividades e projetos, relacionamentos pessoais. E daí sim a gente gerar uma perspectiva de criatividade, permitir que o Espírito Santo haja e haja uma harmonia feliz entre a igreja e a agência, né? É difícil de ambas as partes, porque às vezes há limitações e restrições da igreja para com a agência ou da agência para com a igreja, né? Eu penso que nós estamos num processo histórico de transformar essa realidade no Brasil, como a irmã falou, né? Por ter uma visão interdenominacional e o nosso trabalho também ser dentro dessa esfera, então o nosso sustento vem do Brasil e de vários grupos denominacionais, e eu tenho visto isto que o pastor acabou de dizer. Às vezes, em épocas em que vem ao Brasil para prestar relatórios, aquela coisa que você sabe, ir a congressos, falar, eu vou a igrejas em que eles sabem da minha vida, literalmente. Escuta, como é que está? A igreja desse pastor é assim. Perguntar, escuta, Lito, como é que está aquilo, como é que está aquilo outro. Você sente que é uma igreja que recebe a carta do missionário, lê e acompanha. Outras você vai e diz, sim, Lito, onde é que você está mesmo? Você continua lá, aí você sai, aí você lá onde? Lá mesmo onde? E são igrejas que contribuem, mas às vezes parece que é uma onda, né? Uma moda. E muitos querem entrar na moda de contribuir com missões. Como é que isso vai ser resolvido, eu não sei, mas é uma realidade às vezes. Vamos fazer mais uma leva de perguntas, irmãos que queriam aqui. Uma, duas, mais uma para completar 3. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. 3, pronto. Meu nome é Douglas Lamp, da Missão CEPAL. Eu posso identificar com as duas observações já feitas. Eu recomendo às igrejas enviar relatórios para os missionários completar anualmente como está a sua vida, etc. Igual como nós precisamos preparar relatórios da missão, as igrejas devem. Por outro lado, também igrejas às vezes não comunicam muito com os missionários, isso também dói. Uma pergunta, estamos gratos pelos treinamentos para missionários. No caso de uma igreja que tem uma pessoa com um chamado específico para uma favela em Peru ou em um lugar na Índia, e tendo um treinamento como o Kairos, outro treinamento que não exerce ministério nestes países, neste lugar, quais são as opções? Uma equipe ou um indivíduo da igreja, a igreja quer apoiar esse missionário que precisa de treinamento, só que o ministério que oferece o treinamento não está atuando nessa área. Quais são as opções? Opções existem muitas, né? No nosso caso, por exemplo, nós estamos atuando em 15 países fora do Brasil, e nesse próximo ano vamos entrar em mais 3, se Deus quiser. Já está programado, equipes e tudo. Então a gente tem uma abrangência bastante grande para atender essas necessidades. Agora, se temos uma coisa específica para um país que nós não estamos trabalhando, por exemplo, se alguém chega, não, eu quero ir trabalhar no Chile. Então, nós vamos mandar ele para outra missão, porque não vamos trabalhar no Chile, que tem mais de 30% de evangélico.
E um país com mais de 5% de evangélico, nós não entramos. Nós entramos só abaixo disso, que nós queremos estabelecer igreja, porque é específico, o nosso trabalho é estabelecer igreja. Então nós indicamos outra missão que possa atender. Nós temos feito muito isso, né? Porque se a gente não tem, a gente sabe as outras missões que tem, então manda, né? Ou faz uma parceria. Mas há a possibilidade de atender, sim, qualquer pedido. Agora, se tiver um extremo num país, uma coisa muito que não tem condição, se a igreja pode mandar um casal e mais um solteiro, nós fazemos uma equipe específica para esse país. Eu acho que a resposta está na parceria. E esta parceria deve ser feita nas bases da interdependência, né? Uma palavra que está sendo muito usada agora. Não é dependência, mas interdependência, onde ambos têm partes ativas para o desenvolvimento daquele projeto. Eu acho que a parceria é por onde se deve ir.